resolvem. Tá bom. Tá bom. Não, fica, pois não, pode falar. Pode falar. Rubens. Nós temos 15 minutos valiosos aqui para dividir questões com os colegas, certo? E com o público. E eu vou tentar não desperdiçá-los, até porque a questão é muito importante e emergencial. Eu acho importante me apresentar primeiro, me apresentar do seguinte, você pode ampliar, colocar em isso. Acho importante me apresentar porque isso é um fator que eu acho que distingue a minha fala. Eu sou professor adjunto da Escola de Belas Artes, sou bacharel em paisagismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em preservação de bens culturais pelo PROARC, que é o Programa de Arquitetura da UFRJ, da FAO, certo? Do Planejamento Urbano e Regional pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano do IPU. Isso é apenas para indicar esse nível de inter-relações e interdisciplinaridade que eu busquei na minha formação. Mas eu acho interessante... Eu acho interessante, antes de falar das questões que talvez já foram bastante trazidas aqui, dizer o seguinte, que a gente tem parâmetros nesse processo, e parâmetros que vêm do que eu diria oportunidade, possibilidade e um bom presságio. Porque essa discussão aqui está muito interessante, porque nós temos pessoas que trabalham na academia. O professor Sérgio Magalhães, inclusive meu colega da UFRJ, e trabalha, e é professor de um curso de mestrado profissionalizante em paisagismo. Então isso é importante a gente chamar a atenção. Só que essa oportunidade, eu quero brincar com essas três palavras, porque essa oportunidade para a gente é valiosa, porque ela primeiro vai esclarecer a questão. Eu acredito que as imagens trazidas pela senhora Letícia, as discussões trazidas pelo professor da PUC, certo? E pela Eliana, elas traçam um panorama para a gente de como primeiro é complexa essa discussão. Ela é tão complexa, essa discussão, que ainda há pouco vendo o quadro que o professor mostrou, ainda há pouco para a gente, com relação à formação do arquiteto, eu diria o seguinte, que no Brasil, esse paisagismo, ele é um tecido tensionado e de difícil compreensão. Por quê? São várias as questões que envolvem isso, que foram traduzidas em imagens, nas falas tanto da senhora Letícia quanto do professor. E eu custo acreditar, não por questão de competência de universidades, eu sou professor universitário, eu sei como é duro trabalhar ali e dar conta de uma série de questões para os alunos e para a formação desse aluno, mas eu suspeito que é muito difícil a gente conseguir formar o que eu poderia chamar, por favor, não é em tom pejorativo, mas do super profissional, seja ele que área for. Então a gente percebe que nós temos várias coisas, a gente ficaria horas, tem uma série de seminários que a ABAP faz, vai fazer um agora, esses próximos dias, que eu, no meu grupo de pesquisa História do Paisagismo da Escola de Belas Artes, também fazemos para o quê? Para discutir paisagem, ecologia, resiliência, planejamento paisagístico, patrimônio paisagístico, jardinagem, floricultura, arborização urbana, projeto de engenharia ambiental, botânica aplicada ao paisagismo, produção de mudas e um universo de outras questões que envolvem isso. E isso não quer dizer que está na alçada do jardineiro, do paisagista, do arquiteto. É, na verdade, um grande e amplo universo de questões, me engasguei ainda há pouco mesmo, que dão conta disso. E eu me pergunto, será que a gente, professor, tantas horas que a gente tem, né, de tantas disciplinas, a gente tem conta de formar esse profissional que dá conta disso? É aí que talvez venha a questão que eu coloco como oportunidade e, ao mesmo tempo, a possibilidade. A possibilidade de pensar a paisagem e pensar o paisagismo, Letícia, as duas coisas junto, porque aquele conceito que você trouxe é um conceito bem interessante, que já vem, na verdade, desde o século XVII. E quando você começou a trabalhar a questão do Milton Santos, eu achei interessante, porque a gente está falando aqui, já foi colocado aqui, nessa interdisciplinaridade de pensar a paisagem. Só que a gente também tem que ter o cuidado de pensar, de avaliar, de levar em consideração que o paisagismo não é uma subdisciplina. Ela não pode ser uma decorrência. Ela não pode ser um campo ampliado. Ela não pode ser um desdobramento. Ela não pode ser um ajuste. Ela não pode ser um assunto aproximado a esta demanda. Ela não pode ser o projeto que pede pelo jardim. Ele não pode ser, precisa-se de um verde. Ele não pode ser a área de lazer a ser arborizada com espécies frutíferas XYZ. Então a questão aqui não está de fato só na questão da formação desse profissional, mas desse universo de questões, o universo de elementos que estão
linkados a ele. Então, talvez fosse interessante de pensar aqui que a gente tem uma crise, deputado. A gente tem uma crise instituída no Brasil, certo? Que em alguns países fora do Brasil, eu não quero ficar com um discurso provinciano, mas fora do Brasil, que talvez já tenham lidado melhor com essa questão. A gente talvez não. Tanto não que estamos aqui, professores, pessoas ligadas a instituições como a ANP, a ABAP, discutindo isso e ouvindo as possibilidades para entender não só essa crise, tá certo? Mas também para perceber como esses fluxos urbanos que acontecem na cidade, eles demonstram que há alguma coisa de errado, professor. Porque se nós temos um profissional que tem todas aquelas formações, disciplinas, e a gente olha para a cidade hoje, vê que essa cidade ela não está respondendo, não por questão de qualificação, não profissional, se o profissional é bom ou ruim, mas a cidade ela não vem mostrando que esse profissional realmente dá conta de todos esses processos que a cidade tem, há alguma coisa de errado. Há alguma coisa de errado porque tem questões a ser pensadas, tem questões a ser solucionadas. Será que só por uma pessoa? Será que só por um profissional? Então a questão aqui é implantar a dúvida, sem desqualificar o discurso de ninguém que foi colocado aqui. Até porque nós sabemos, eu fiz o mestrado na arquitetura e sei como a arquitetura foi importante para me dar suporte para estar discutindo essa questão aqui. E essa questão da oportunidade, da possibilidade, para mim ela abre um bom presságio, porque eu acho que isso, nós estamos vivendo um processo histórico, que certamente daqui a algum tempo isso vai alterar, isso vai mudar, e a gente pode ter sim, professor, não só o curso especialista em arquitetura paisagística, mas como também nós já temos isso, certo? Já temos isso porque nós temos o curso de paisagismo na Escola de Belas Artes, tá? E esse curso, ele leva em consideração, e eu trouxe essas imagens aqui, para dar conta de pensar a questão do paisagismo no cenário brasileiro, que, como o caso do seu quadro, não dá para ler o que está na reportagem, mas essa reportagem trata da questão do que foi feito lá naquela zona que seria a Missa do Papa, no Rio de Janeiro, onde houveram uma série de questões que envolviam problemas ambientais, problemas de todas as matizes, né? E outras imagens que, na verdade, já passaram por aqui. A Eliana, a senhora Eliana, a senhora Letícia, já falaram de patrimônio paisagístico, de biodiversidade, enfim. Então, essas imagens, na verdade, é para resumir um pouco que é complexa a questão. Ela é complexa. Ela é complexa e ela traz essa contradição dos superprofissionais, né, para planejar a paisagem. Uma vez que eu tive a oportunidade, sou professor, sou pesquisador, e trabalho nisso há mais de 20 anos, e comecei a pensar como é que tem sido esse discutir paisagem ao longo desses meus 20 anos. E eu sempre percebo que é imprescindível ter a presença dos nossos colegas, de todo mundo. Só que esses nossos colegas, eles também têm autonomia para pensar a paisagem. Como o arquiteto pode pensar a paisagem dentro do contexto X, Y, Z, por que não o paisagista pode também usar o mesmo artifício, a mesma leitura que ele tem, para também usar isso? Então, a gente pode ter, sim, essa questão. O que talvez incomoda, o que talvez cause estranhamento, é o porquê da discussão, que é uma discussão também acadêmica, ela se mostrar, pelo menos isso que aconteceu na audiência, se transforma numa questão que parece muito mais uma questão mercantil, comercial. E isso nos preocupa, certo? Então, esse conflito que tem aqui, eu estou mostrando justamente o mestrado, onde inclusive já fui banca lá, do profissional de paisagismo, que está colocado aqui. Projeto Paisagístico e Sustentabilidade, que é a área de concentração. Isso já indica o quê? Essa contradição que demonstra que precisa-se, o arquiteto precisa, ou o profissional que se forma na arquitetura, ele precisa, de fato, ter essa especialização para dar conta disso. Entendo essa visão profissional, essa visão generalista. Foram 4 vezes citado esse termo aqui. A senhora Letícia falou generalista, o professor também, da PUC também falou. E isso me chama a atenção porque esse generalismo, ele, para mim, causa uma fragilidade no discurso e na problematização dessa questão, certo? Problematização dessa questão por quê? Primeiro, nós temos dados históricos que eu me remeto aos anos 60 e 70, né, sobre a arborização do aterro do Flamengo. Isso foi uma reportagem, isso foi um artigo, na verdade, que foi publicado na revista de Engenharia, certo? Lá do Rio de Janeiro, que mostra Luiz Emídio de Melo Filho, que todo mundo que trabalha com paisagismo sabe quem ele é, certo? Que ele atuou de uma forma muito intensa, não só no conceito, mas no projeto de regi feito por Aterro do Flamengo, onde se passa a ideia que foi o Bulemax que fez. Então não foi só ele que fez, foi ele mais um grupo de pessoas que fez. Outra questão muito mais atual, 2013, UFLA, Universidade Federal de Lavras, onde nós tivemos, no início do ano, discutindo com pesquisadores internacionais a questão do paisagismo.
E cada vez mais ficou claro para a gente, ficou muito evidente para a gente que há uma emergência, há uma necessidade de repensar isso. Enquanto a sociedade brasileira não repensar essa questão, a gente talvez tenha grandes problemas nesse sentido, certo? Grandes problemas que envolvem sustentabilidade, eu não vou me repetir, porque isso foi mostrado ainda há pouco, isso já está claro, e isso a gente vive do nosso dia a dia nas nossas cidades, certo? E essa questão, quanto à presença, ou essa, digamos assim, esse profissional paisagista, certo? Eu não posso ignorar o fato do Rubens e alguns colegas aqui serem bacharéis em paisagismo. Nós somos bacharéis em paisagismo. O que é um bacharel em paisagismo? Tem portaria, está legitimado, está dentro da jurisprudência, da legalidade. O curso foi em 2012, novamente, né, o MEC foi lá, fez aquelas avaliações que são naturais serem feitas para justificar um curso, certo? Um curso onde, professor, não sei se foi o professor, se foi a senhora Letícia que trouxe a questão do projeto pedagógico, né, professor? Que é o nosso calcanhar de Aquiles da universidade. Então, a gente tem um projeto pedagógico do curso que trata de questões que também foram colocadas aqui, então não tem nada de novidade e a gente não está andando fora dessa estrada, a gente está junto dessa estrada. E eu citei aqui, como um compromisso social, político, tem o objetivo de estabelecer e efetivar o compromisso de formar cidadãos para atuar plenamente na sociedade. E falar de paisagem, gente, é falar de sociedade. Não dá para distinguir as questões. Então, quando ainda há pouco foi colocado de que estamos falando de natureza, não. Natureza, só para começar a história, é um conceito inventado. Se a gente fosse questionar aqui, teoricamente, esse fato. Tá? Então, trouxe também o perfil do nosso curso. Quer dizer, é um curso que foi criado, certo, nos anos 70 e que tem toda uma trajetória que indica, temos paisagistas sim. Agora, a questão é que esse paisagismo, esse curso que forma o profissional paisagista, e justifica que a importância de implantar e manter o curso de paisagismo, isso foi a justificativa dada para o MEC, tá bom? Fala o seguinte, o curso de graduação em paisagismo deve ser considerado uma vez que a sua criação permite a formação de profissionais treinados para a atuação completa, tanto no planejamento integrado voltado à preservação da natureza, quanto na elaboração de projetos paisagísticos. Então, quer dizer, não tem nada do que está dentro do projeto pedagógico do curso que destoie desse processo todo que a gente está tratando aqui e falando, certo? Isso aqui, só mais uma questão, no caso específico do paisagismo, oferece uma base conceitual forte, mas fundamentos gerais para a intervenção na paisagem, propriamente dita, certo? E ele chama a atenção da mesma questão que foi tratado pela senhora Letícia e pelo professor, que a gente pode se integrar também a áreas, e o que vem acontecendo. Ainda há pouco não está acontecendo em Friburgo um projeto de revitalização paisagística de uma determinada praça, de um paisagista importante da história do paisagismo no Brasil, chamado Glasiou, e para esse processo foi chamado uma arqueóloga. Quer dizer, foi chamado um processo que envolvia arqueologia para dar conta de questões que precisavam disso. E o arqueólogo não é uma profissão regulamentada, mas ainda assim ele é trazido para a questão. E isso foi uma coisa que muito nos incomodou em todo esse processo, professor. Porque nós que somos formados pela escola, que temos um diploma de 3º grau, nós somos às vezes impedidos, né, que foi colocado aqui na outra vez, por conta de uma pessoa que não teve a possibilidade de entrar em certas licitações, por justamente o quê? Haver essa limitação nesse processo. Então, quer dizer, um profissional que se gradua, que tem o 3º grau, ele não pode dar conta disso também? Quer dizer, como é que fica esse profissional? Novamente, quero dizer, estou implantando questões, implantando dúvidas, para a gente pensar. Eu não quero falar de certo e errado aqui, porque a questão a gente sabe que não vai ser resolvida aqui nessa mesa. Estou aqui para pensar academicamente também a questão, certo? E as minhas considerações finais, meu tempo também está terminando. Como se quer dimensionar um campo do paisagismo para o futuro do Brasil? Eu acho que é isso que a gente tem que pensar. Eu acho que aqui a questão primeira, eu acho que o norte, o eixo central dessa discussão, não é saber se A, B ou C está certo. Porque, Letícia, se nós sentarmos numa banca de mestrado ou de doutorado para discutir um trabalho de um aluno que está discutindo isso, lógico que nós vamos lá indicar todos os problemas que aquele trabalho vai ter, como essa discussão que a gente está construindo, certo? Um padrão, um panorama para pensar a paisagem lá na frente. Então, eu acredito que talvez não seja interessante para a gente, nesse momento, fechar a porta e dizer assim, não, a discussão para por aí, está tudo resolvido. Por que não? Porque como se quer dimensionar o campo do paisagismo para o futuro do Brasil, uma vez que a via para se pensar a questão propõe a inscrição da questão, digamos assim, num feudo de profissionais. Não entenda o feudo como maneira pejorativa, mas eu estou colocando o seguinte, será que a gente vai ficar, também não vou colocar refém, mas dentro desse arcabouço, um arcabouço que não tem essa porosidade,
Ah, ok, podemos trabalhar em equipe, professor? Podemos, mas como assim? É uma pergunta, é uma questão, tá? Se o pensar a paisagem, se usufruir a paisagem, e é um bem comum, né? Essa paisagem é um bem comum. Qual a necessidade, o interesse de privatizar a discussão a uma perspectiva profissional limitada, que visa talvez impor uma legislação para um campo que por natureza é extenso e interdisciplinar? A questão aqui leve em consideração o fato de que há processos, pelo menos aqui eu tenho conhecimento, que fecham o assunto, certo? A gente justamente está querendo ampliar isso, dobrar a aposta e pensar o paisagismo dentro de tudo que foi falado aqui também, certo? Considerando as nossas divergências, sem dúvida. Mas o nosso problema, a nossa questão é, primeiro, pensar nisso que a Eliana chamou a atenção, certo? Refutar e questionar o que Letícia colocou de um certo, digamos assim, ah, meu Deus do céu, o que pode acontecer? Porque para mim ficou um pouco assustador essa questão de que, nossa, quer dizer, a coisa vai desbancar, vamos dizer assim, vai se perder ao meio do caminho por conta dessa centralização. Então eu pergunto, será que essa centralização de fato é valiosa, é imprescindível? Eu penso que não, mas é uma coisa que a gente tem que discutir, certo? Então, a minha questão é o seguinte, eu entendo, como todo mundo aqui, eu percebi que entendeu, que a discussão é interdisciplinar e ela não deve, isso é o bom presságio que eu gostaria de colocar, ela não deve ficar inscrita a um corpo só disciplinar que vai definir o que vai se fazer de maneira ampla e restrita. É lógico que tudo aqui, né, pode ser refutado, questionado, mas a gente está aqui para pensar a questão e para levantar, não certezas corretas, porque quem tem muita certeza, eu fico desconfiado. Você começa a ler Bourdieu, Foucault, e você vê que tudo, né, voltando ao Marshall Berman que morreu outro dia, tudo que é sólido se desmancha no ar. Então, quer dizer, muita certeza também é uma questão que a gente não pode colocar como ponto fundamental. Então, eu deixo aqui essas questões, eu quero agradecer ao convite que me foi feito, certo? E por estar aqui representando a Escola de Belas Artes, com autorização do diretor da Escola de Belas Artes, professor Carlos Terra. Obrigado pela atenção. Obrigado a registrar a presença e, ao mesmo tempo, agradecer a presença do nosso deputado Isalci. E vamos passar a palavra para o Sérgio Magalhães. Professor Sérgio. Muito obrigado, deputado Stepan Essercian, senhores deputados, prezados colegas arquitetos,